Muito obrigada. Eu quero começar por agradecer naturalmente o convite que me foi feito para estar aqui hoje. É naturalmente com muito gosto que aqui estou. Apesar de ser o último painel e percebo que há outras atividades, suponho que o facto de se tratar do tema ser sobre o contrato de viagem organizada, pode ser que ainda assim apele um bocadinho a viagens a passeios. Antes de entrar no tema, de qualquer maneira, quero naturalmente, agradecendo de facto estar aqui, o convite que me foi dirigido muito especificamente pela doutora Sandra Luís, quero apresentar os meus cumprimentos naturalmente aqui também aos membros do painel e a todos os que estão presentes. E, sem mais delongas, vou então iniciar esta exposição. Vou só passar para aquele lado por causa dos slides de PowerPoint. É meia hora, sim. Está ligado? Sim, ok. Ora bem, então, conforme eu referi, o tema que me traz cá hoje tem justamente que ver com o contrato de viagem organizada e com a transposição para o direito interno de uma diretiva europeia. As viagens organizadas, na verdade, podem ser dotadas de especial complexidade. E essa complexidade tem que ver com a multiplicidade dos participantes que estão envolvidos e que frequentemente estão associados a estas viagens organizadas, porque é preciso combinar muitas vezes a deslocação dos viajantes até ao aeroporto, depois a viagem de avião, depois os passeios nos locais, depois mais as estadias e tudo isto, no fundo, traz, aliás, como o próprio nome indica, fala-se de viagem organizada, na verdade, tem frequentemente, não necessariamente, mas frequentemente tem vários participantes e também são viagens que os próprios viajantes costumam organizar e planear com alguma antecedência relativamente aos quais têm também umas expectativas às vezes acrescidas no que respeita a essas viagens. Estão à espera que de facto as coisas corram bem, o que é obviamente é sempre desejável. Aliás, até se costuma falar de um dano que é o dano de férias estragadas, nos casos em que estas coisas não correm muito bem. Na altura da pandemia por Covid-19, nós apercebemos-nos do reflexo da importância e da controvérsia destas matérias. Na altura, acho que quase todos nós conhecemos alguém que ou estava em viagem ou queria e não conseguia regressar, porque houve um problema, não é? Ou era suposto fazer uma viagem e os voos foram cancelados, ou então acabaram por, tendo receio que as coisas corressem mal, até optaram por nem sequer viajar. E, naturalmente, nestes casos havia preocupações, desde logo, porque estas viagens muitas vezes vão sendo pagas. Portanto, quando são feitas quando é feita a primeira reserva, paga-se um valor e depois vão sendo pagos outros valores. E, portanto, as pessoas naturalmente queriam saber o que é que lhes ia acontecer, afinal tinham férias, não tinham férias, recebiam o dinheiro, não recebiam o dinheiro, o que é que acontecia? Bom, é sobre isso e outros temas que eu aqui queria falar, mas eu queria também aqui salientar que esta questão das viagens organizadas não é recente, ou seja, ela não está apenas regulada, ou melhor dizendo, não foi regulada pela primeira vez apenas neste diploma de 2018, nem nesta diretiva. Já havia uma diretiva anterior, a Diretiva 90/314 Esta diretiva já tinha sido transposta para o direito interno, pelos diplomas que aqui estão. É que se eu for ler só os diplomas todos, esgoto os 30 minutos.
Mas isto para dizer que, de facto, houve... esta legislação tem uma história, um bocadinho para se perceber esta ideia, e já agora, só aqui abrir um parênteses, eu desde já disponibilizo depois os slides para quem quiser ver. Portanto, foi depois, na sequência da adoção desta diretiva 90/314/CEE, que depois foi revogada, e temos a nova diretiva e temos também, então, o novo, chamemos-lhe assim, decreto-lei, que é o decreto-lei 17/2018, que esse já entrou em vigor no ordenamento jurídico português no dia 1 de julho de 2018. Âmbito de aplicação e objetivos. Este decreto-lei, na verdade, ele trata mais, ele é mais abrangente do que apenas a matéria das viagens organizadas. Este decreto-lei, conforme se pode ver desde logo no artigo 1º, número 1, ele também veio estabelecer o regime de acesso e de exercício da atividade das agências de viagem e de turismo. Portanto, tem também que ver com a própria atividade das agências de viagem. E, para além disso, conforme se consegue ver, também no número 2, vai transpor para o direito interno, então, a diretiva europeia. Para nós entendermos também um bocadinho melhor do que é que estamos a falar quando falamos em contrato de viagem organizada, nada como trazer aqui a definição que resulta do próprio diploma. Aliás, este é um diploma que no artigo 2º tem várias alíneas com definições, o que na verdade depois ajuda bastante na sua interpretação. Então, o que é contrato de viagem organizada? É um contrato relativo à globalidade da viagem organizada ou, se esta for fornecida ao abrigo de contratos distintos, todos os contratos que abranjam os serviços da viagem incluídos na viagem organizada. Nós lemos isto e dizemos, está bem, e agora? O que é que isto quer dizer? Pronto, então vamos passar aqui ao ponto seguinte. Pronto, isto é mesmo só a linha P, portanto o artigo é grande. Nos termos desta linha, e que esta linha P depois só explicar, ela vai ter de ser combinada, vai ter de ser articulada com a linha M, que trata justamente dos serviços de viagem. E, portanto, em termos sintéticos, portanto, fazendo já aqui a síntese da linha P com a linha M, eu diria que a viagem organizada resulta da combinação de pelo menos 2 tipos diferentes de serviços de viagem para efeitos de uma mesma viagem ou férias. Estes serviços, portanto, não basta um, tem de ser... os serviços terão de ser, portanto, pelo menos 2 destes 4 que aqui estão indicados. Perdão. E, portanto, transporte de passageiros, alojamento, aluguer de carros ou outro serviço turístico. Portanto, se juntarmos 2 ou mais, em princípio teríamos então um contrato de viagens organizada. Depois, só voltando aqui um bocadinho atrás, e para dizer que, portanto, temos ali a indicação que é a combinação de pelo menos 2 dos tipos diferentes de serviços de viagens, que foi aqueles que estão projetados, que eu projetei no outro slide, e aqui também esta nota de que, em princípio, a combinação dos serviços de viagem será feita por um único operador, mas, conforme resulta também desta linha, não tem de ser feito por um único, pode ser feito, podemos estar perante contratos distintos, celebrados com prestadores diferentes, desde que estejam suficientemente interligados. Relativamente também à determinação do âmbito ainda de aplicação do regime legal relativo a estas viagens organizadas, interessa-nos saber, desde logo, quem é que são os intervenientes, quem é que são as pessoas que celebram estes contratos. E aqui temos então indicado nos termos do artigo 2º, número 1, a linha B, que, naturalmente, uma das partes serão então as agências de viagem e turismo. Estas agências de viagem e turismo estão definidas como sendo as pessoas singulares ou coletivas que atuem
como operador ou desenvolvam as atividades referidas no número 1 do artigo seguinte. E nos termos do artigo 3º, número 1, temos então que as agências de viagem e turismo desenvolvem a título principal as seguintes atividades próprias. Eu só pus aqui a linha A, porque depois também, não é que sejam imensas, mas temos pelo menos 4 linhas, mas a verdade é, por exemplo, na linha A temos logo a indicação que é a organização e venda de viagens organizadas e a facilitação de serviços, enfim, as atividades destas agências de viagens. As agências de viagem e turismo aqui, a noção do que sejam e no âmbito deste diploma, conforme eu disse, este diploma também trata da própria atividade e do acesso das agências de viagens. E nós temos indicação, nos termos do artigo 4º, número 1, também deste diploma, que apenas as pessoas inscritas no Registro Nacional de Agências de Viagem e Turismo, ou que operem nos termos do artigo 10º, e aí estamos a falar das agências que estão localizadas em Estados-membros da União Europeia, que naturalmente depois vão ter de poder atuar em todos os outros Estados-membros da União Europeia, atendendo às liberdades europeias, mas dizia eu, as agências de viagens que tenham sede em Portugal apenas podem exercer em território nacional se de facto estiverem inscritas neste registro nacional. Eu confesso, eu sou uma consumidora preocupada e, portanto, quando contacto alguma agência de viagens que não conheça tão bem, eu própria vou bisbilhotar para ver se estão de facto registadas ou não. Portanto, de um lado temos então a agência de viagens, do outro lado temos o viajante. E note-se, nos termos deste diploma, o conceito que nos interessa não é de consumidor, é de viajante. Nos termos da linha Q, ainda do artigo 2º, número 1, viajante é definido como qualquer pessoa que procure celebrar um contrato ou esteja habilitada a viajar com base num contrato de viagem, nomeadamente os consumidores, não necessariamente, as pessoas singulares que viajem em negócios, bem como os profissionais liberais, os trabalhadores independentes ou outras pessoas singulares, desde que não estejam abrangidos por um acordo geral para a organização de viagens de negócios. Ou seja, nos termos deste diploma, entendeu-se, e isto já resulta da diretiva, que mesmo para quem não está a atuar necessariamente como consumidor, a fragilidade que essa pessoa tem, a fragilidade contratual, pode justificar uma maior proteção. Por isso, entendeu-se que só não seria de aplicar as regras que, na verdade, protegem o viajante e que estão consagradas neste diploma, se estivermos a falar de situações em que existe, em que as pessoas os viajantes, por assim dizer, estão integrados numa organização mais estruturada. Aliás, nos termos do artigo 2º, número 1, a linha A deste mesmo diploma, que é o que tem todas as definições, define-se como acordo geral para a organização de viagem de negócios a relação contratual estabelecida entre uma agência e uma pessoa coletiva ou singular no âmbito da atividade comercial, empresarial, artesanal ou profissional com vista à aquisição de uma pluralidade de serviços de viagens ou serviços de viagem conexos por um período determinado. Portanto, se for alguém, uma empresa, por exemplo, uma sociedade a adquirir esse conjunto de viagens, aí o viajante já não fica abrangido. Se for uma pessoa singular ou coletiva, mas para viagens únicas, à partida ficará abrangido por este conceito de viajante e que, volto a dizer, aquilo que se visa aqui refletir é a existência ou a inexistência de um menor poder negocial e, por isso, também uma maior fragilidade contratual. Quais é que são, então, as formas de proteção dos viajantes? Peço desculpa, as palavras fogem para o consumidor. As formas de proteção dos viajantes no âmbito destas viagens organizadas. Bom, assumindo que, de facto, os viajantes têm menor poder contratual
e que uma das razões que se prende com esse menor poder contratual tem que ver com um déficit de informações que, por regra, os viajantes têm. Então, uma das formas justamente de suprir este déficit de informações consiste em obrigar as agências de viagem a fornecer várias informações ao viajante e que têm que ver temos vários elementos de informação. Temos, por exemplo, informações no que respeita às viagens propriamente ditas, mas também temos, por exemplo, nos termos do artigo 15º, temos aqui uma lista de algumas informações, por exemplo, estas são informações que devem ser prestadas antes da própria contratação, portanto, informações prévias à própria celebração do contrato. Por exemplo, artigo 15, número 1, antes da venda de uma viagem, a Agência de Viagens e Turismo deve informar por escrito ou por outra forma adequada os clientes que se desloquem ao estrangeiro sobre o documento de identificação civil, os passaportes, os vistos, enfim, todas essas informações que são necessárias. Depois, temos, nos termos do artigo 17º também, e notem, eu estou a saltar artigos, porque isto é muito, são disposições, são muitas disposições e muito extensas. Nos termos do artigo 17º, temos também aqui informações pré-contratuais que têm, por exemplo, já que ver especificamente também com a viagem. Eu estou aqui a projetar, por exemplo, nos termos da alínea A, as principais características da viagem organizada. Na alínea C, o preço que deve ser pago. E eu sublinho aqui uma das alíneas, que é a alínea G, porque nos termos da alínea G, uma informação que deve ser dada ao consumidor é uma informação acerca dos próprios direitos do consumidor. O consumidor, e eu a dar-lhe, não é o consumidor, é o viajante, mas aqui a ideia é justamente porque o viajante tende a ser parte contratual mais fraca. Isto é, o Freud explica, não é? Isto é um ato falhado. E por isso, justamente como o viajante tem menor informação, cabe à agência de viagens informar o viajante, dizendo-lhe, inclusive, atenção, tem direito a rescindir o contrato. Já vamos ver em que termos. Depois, temos também aqui estas informações que referi e que, para além de contribuírem aqui para um maior esclarecimento do viajante relativamente ao contrato que pretendem celebrar, também garantem previsibilidade dos próprios termos do contrato. Isto porque, bom, desde logo temos aqui nos termos do artigo 19, número 1, que se prevê que as informações prestadas aos viajantes a que se referem as alíneas A, C, D, E, G e G do número 1 do artigo 17, fazem parte integrante do contrato e não podem ser alteradas salvo acordo expresso entre as partes. Portanto, também isto permite às partes saberem, no caso ao viajante, ficar desde logo a saber em que termos é que o contrato será especificamente celebrado. Depois, e as cláusulas que o vão regir, caso se verifique alguma alteração às informações pré-contratuais entretanto facultadas, elas devem ser comunicadas ao viajante nos termos do artigo 19, número 2, de forma clara, compreensível e visível antes da celebração do próprio contrato. Se houver omissão de informações, por exemplo, no que respeita ao preço, e o preço é o preço global, incluindo os impostos e todas as taxas, isso vai ter como consequência que o viajante não fica obrigado a pagar essas taxas, esses encargos ou outros custos, conforme, aliás, resulta do artigo 19, número 3. Portanto, informações que devem ser facultadas ao consumidor antes da celebração do contrato para que o consumidor possa decidir contratar. No fundo, nós falamos sempre na autonomia da vontade. A vontade só é autónoma se souber o que é que se está a contratar e estas informações permitem, de facto, essa livre contratação. Depois, uma outra forma
tradicional de proteção dos consumidores, e eu agora estou mesmo a querer falar de consumidores, parte contratual mais fraca, consiste na confirmação por escrito dessas informações. E é isso que nós também vamos verificar aqui no que respeita aos viajantes, ou seja, nos termos do artigo 20, nós vamos aqui encontrar, desde logo nos termos do número 4, que está aqui a ser projetado, aqui este último, que no momento da celebração do contrato ou posteriormente, logo que possível, a Agência de Viagens e Turismo deve fornecer ao viajante cópia ou confirmação do contrato num suporte duradouro, podendo este exigir cópia em papel, enfim. Basicamente, o viajante deve ficar também com a confirmação por escrito de todos os dados relativos ao contrato, que obviamente é importante depois, se alguma coisa correr mal, para efeitos de prova. Desde logo também por causa disso, ou por causa de haver alguma dúvida que se suscite. Depois também aqui o ónus da prova, que é sempre um ponto importante, especialmente se estivermos então a falar em partes contratantes relativamente às quais existe algum desequilíbrio no que respeita ao poder contratual. Nos termos do artigo 21, vem aqui prever-se que o ónus da prova, relativamente ao cumprimento dos requisitos de informação estabelecidos nos artigos anteriores da presente secção, recai sobre as agências de viagens e turismo. Isto não é exatamente novidade, nós já conhecemos regras semelhantes, por exemplo, na lei das cláusulas contratuais gerais. Quem impõe as cláusulas contratuais gerais fica obrigado, ou melhor, fica com o ónus de provar que de facto as comunicou e do modo adequado. Depois, também, apesar de todas as informações que são prestadas ao viajante e da sua vinculatividade, podem ocorrer modificações na viagem que exijam alterações dos termos do contrato. E um dos fatores que pode determinar alterações contratuais prende-se justamente com o aumento do preço da viagem organizada. Esta alteração pode resultar, por exemplo, do aumento do preço dos combustíveis ou de outras fontes de energia, bem como o aumento dos impostos ou taxas que incidem sobre os serviços de viagem. Provavelmente, se nós não estivéssemos a viver neste momento, se não estivéssemos no contexto em que estamos atualmente, eu se calhar não passava isto à frente. Nos tempos que correm, parece-me que é importante, porque, na verdade, o preço dos combustíveis vai modificando-se com frequência e, portanto, este pode de facto ser aqui um tema especialmente interessante. Aliás, eu sublinhei exatamente aqui no slide PowerPoint a linha B, 23, número 2, a linha B, subalínea 1, a indicação justamente dos custos. Para além, e portanto sim, pode haver um aumento, já agora, pode haver um aumento destes valores, naturalmente, aqui nós temos que, nos termos do artigo 23, número 2, temos a indicação de que a Agência de Viagens e Turismo só pode aumentar o preço até 20 dias seguidos antes da data prevista para a partida, se, cumulativamente, nos termos da alínea A, o contrato previr expressamente e indicar que o viajante tem direito à redução do preço nos termos do número 5, devendo, nesse caso, determinar as regras precisas do cálculo da alteração. Ou seja, o que aqui se prevê é, se o combustível, imagine, chamemos-lhe assim, só para facilitar, se o combustível subir, o preço pode subir, mas se o combustível baixar, o preço também deve baixar. Nos termos da alínea B, diz então que a alteração resulta diretamente das variações, temos então aqui da questão dos combustíveis, das taxas, dos impostos. Depois, temos então aqui que, para além do preço, outros termos do contrato também podem sofrer alterações posteriores, se, nos termos do artigo 24, número 1 deste diploma, o contrato expressamente o previr, a alteração for insignificante e a Agência de Viagens e Turismo informar o viajante dessa alteração em suporte duradouro de forma clara, compreensível e bem visível. Se as alterações
do contrato não respeitarem as condições estabelecidas no 24, número 1. O viajante pode, nos termos do 24, número 2, aceitar a alteração ou rescindir o contrato sem sofrer penalizações, sendo reembolsado depois das quantias pagas no prazo de 14 dias a contar da rescisão, conforme resulta do artigo 24, número 6. Depois existem mais detalhes de pormenor deste regime, mas é relativamente simples lendo a lei e o tempo começa aqui a ficar um bocadinho curto. E por isso eu gostava de passar agora a outras formas de proteção dos viajantes. E uma outra forma importante de proteção do viajante passa pela possibilidade, no fundo pela faculdade, que é dada ao viajante de ceder a sua posição contratual. Ela está expressamente regulada nos termos deste artigo 22, em que se prevê que o viajante pode ceder a sua posição, fazendo substituir por outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem organizada, desde que informe a agência, por forma escrita, até 7 dias seguidos antes da data prevista para a partida. E depois temos, enfim, outras questões de maior detalhe, no que respeita também aos próprios, à responsabilidade, que no fundo depois acaba por ser do cedente e do cessionário, para o caso de haver alguma falta de pagamento. Uma outra medida muito importante de proteção do viajante tem então que ver com o direito, aquilo que, pelo menos aqui, designado de direito de rescisão. Eu não vou entrar aqui em detalhes no que respeita à terminologia, vamos aceitar a que o legislador nos ofereceu. E que, repare-se, já vimos anteriormente que a existência deste direito de rescisão deve ser comunicada ao viajante antes da celebração do contrato. Ela está então prevista nos termos do artigo 25, número 1, em que se prevê que o viajante pode rescindir o contrato de viagem organizada a todo o tempo antes do início da viagem. Podem perguntar, mas seria necessário dizer que é antes do início da viagem? É melhor, porque a lei anterior não o previa e, na verdade, admitia-se que pudesse haver uma rescisão durante o decurso da viagem. Agora não, é só mesmo portanto, a rescisão antes do início da viagem. No caso de rescisão do contrato, o viajante pode ser obrigado a pagar à Agência de Viagens e Turismo uma taxa de rescisão adequada e justificável, estabelecida no contrato, calculada com base na antecedência da rescisão do contrato relativamente ao início da viagem organizada e nas economias de custos e das receitas esperadas em resultado da reafetação dos serviços de viagem. Portanto, naturalmente aqui o viajante pode ter de pagar alguma parte, isto também vai depender então da antecedência com que faz este aviso. De qualquer maneira, esta taxa não deve ser superior ao valor da própria viagem, naturalmente, porque senão, enfim, esgotava-se aqui a existência do próprio direito. E devo dizer também, nos termos do artigo 25, número 7, que o reembolso dos valores ao viajante deve ser feito no prazo de 14 dias a contar da data da rescisão do contrato. O viajante poderá ficar dispensado de pagamento de qualquer taxa de rescisão se, nos termos do artigo 25, número 4, esta rescisão se fundamentar na verificação de circunstâncias inevitáveis e excepcionais no local de destino ou na sua proximidade imediata que afetem consideravelmente a realização da mesma ou o transporte de passageiros para o destino. Devo também dizer que a noção de circunstâncias inevitáveis e excepcionais está prevista no artigo 2º, número 1, a linha C, e aí se determina que se trata de qualquer situação fora do controle da parte que a invoca e cujas consequências não poderiam ter sido evitadas, mesmo que tivessem sido tomadas todas as medidas razoáveis. Pandemia,
Covid-19. É uma das situações, um dos exemplos paradigmáticos que aqui temos. Portanto, neste caso, aquilo que acontecia era que os viajantes podiam então rescindir o contrato, justamente porque havia uma situação de pandemia, o país de destino tinha a doença e, portanto, justificava-se então a rescisão sem a necessidade de haver pagamento. Verificadas as circunstâncias inevitáveis e excepcionais, nos termos do artigo 25, número 5 deste diploma, não apenas o viajante não tem de proceder a qualquer pagamento, então, à agência de viagens, como a agência de viagens deve reembolsar integralmente o viajante dos pagamentos que ele tenha feito, incluindo os respeitantes às viagens aéreas que não se realizarem e que já tivessem sido pagas. Na verdade, e conforme resulta do 25, número 6, as agências de viagem e turismo são solidariamente responsáveis, podendo ser-lhes exigido pelo viajante o reembolso integral das despesas, embora depois estas agências tenham direito de regresso relativamente às companhias aéreas, por exemplo, se for o caso. Depois havia aqui mais umas questões interessantes da legislação na altura do Covid-19, mas ficará para outra ocasião. Depois, nos termos ainda aqui do artigo 26, número 1, fala do direito de retratação. Nestes casos, e reparem, há um que fala do direito de rescisão, depois o 26 fala do direito de retratação. São situações diferentes. O direito de rescisão foi aquilo que nós tivemos a ver. Este direito de retratação tem de ver com a contratação à distância, ou seja, naqueles casos em que a viagem é adquirida pelo viajante à distância, há um direito que, aliás, está expressamente também previsto no Decreto-Lei 24/2014, que justamente trata da proteção dos consumidores, e é mesmo consumidores, nos contratos celebrados à distância, em que se prevê a possibilidade de o viajante, neste caso é o viajante, se arrepender, e é mesmo só porque se arrepende. E é isto porquê? Porque nos contratos celebrados à distância são aqueles contratos em que existem aquelas compras por impulso. Quem de nós é que, não estando a ler qualquer coisa, às vezes até científica, ou um jornal com uma notícia muito séria, nos sai um pop-up a dizer: compre aqui uma viagem para as Maldivas com avião e mais o hotel e as palmeiras, compra por impulso. E é muito difícil resistir, até porque é tão fácil, é só meter o número do cartão de crédito. É claro que depois, 2 horas depois, um dia depois, pensamos: se calhar não foi boa ideia. E por isso, justamente para evitar este passo em falso, então há esta possibilidade de arrependimento, que na verdade é isto e que é esta que está regulada neste artigo 26. Depois, queria ainda aqui salientar que existe naturalmente também ainda a possibilidade que está prevista no artigo 27 de rescisão do contrato, desta feita pela própria agência de viagens, que pode acontecer. Temos aqui a indicação de um exemplo, todos nós também já conhecemos, quando vamos contratar, às vezes diz: estas viagens só se realiza se tiver um número mínimo de tantos participantes, por exemplo. Se não existir, então poderá haver rescisão do contrato, aqui pela própria agência de viagens, nos termos do artigo 27, número 5. Se houver, de facto, esta rescisão, deve haver um reembolso no prazo máximo de 14 dias. Eu já estou aqui no limite. Queria só, de forma muito telegráfica ainda, salientar que, naturalmente, está previsto no artigo 28 as possibilidades, enfim, não é suposto, mas pode haver incumprimento, qualquer falta de conformidade aqui por parte da agência deve ser imediatamente comunicada pelo viajante e
poderá, na sequência desse incumprimento, verificar-se uma redução do preço ou uma indemnização por danos que podem ocorrer. Para além disso, queria também salientar, nos termos do artigo 30, há deveres de assistência aos viajantes. Estes deveres de assistência são dados pela agência de viagens, que podem ter que ver com o repatriamento, podem ter que ver com as pessoas ficarem nos locais, dar alojamento por algumas noites, está previsto no artigo 28. Queria também salientar aqui mais 2 ou 3 aspectos, muito telegraficamente, mas que acho que é muito importante para se perceber, que é, de vez em quando também se ouve falar de situações de insolvência das agências de viagem, e muitas vezes estas situações de insolvência ocorrem quando as próprias pessoas já estão na viagem. Situações de insolvência e a proteção aos viajantes em situações de insolvência estão previstas no artigo 31, dizendo que as agências de viagem devem reembolsar todos os pagamentos que tenham sido efetuados. Claro que isto é bonito de se dizer, mas nem sempre existe como pagar. Existe, todavia, e está consagrado neste diploma, a existência de um fundo de garantia de viagens e turismo. Ela está expressamente previsto neste artigo 37. Eu queria muito chegar aqui a este slide, que era para divulgar, porque eu acho que nem toda a gente sabe que existe este fundo. Também está tudo muito regulamentado neste diploma. Temos aqui a existência deste fundo, temos aqui como é que se pode acionar este fundo de garantia de viagens e turismo, que no fundo é uma forma de proteger o viajante. E queria também salientar aqui um outro aspecto, que é o facto de a Agência de Viagens e Turismo estar obrigada a celebrar um seguro de responsabilidade civil. Está expressamente previsto neste artigo 41, que é mais uma das formas de proteção dos viajantes. Muito obrigada pela vossa paciência e pela vossa atenção. Obrigada.